Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de vendas e marketing de conteúdo. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista e especialista em marketing, sou também professora da graduação no curso de Marketing Digital e professora da pós-graduação na disciplina de Comunicação e Meios de Expressão Corporativo. E eu sou a Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas. Isso quer dizer que eu dou treinamento, mentoria, palestra para te ajudar a vender com mais humanização, com mais propósito e com mais resultados, é claro. Eu também sou diretora da Escola de Líderes do IBRAXIX, que é o braço educacional do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como praticar o aprendizado contínuo nesse contexto de marketing e vendas, né, Sá? Nós vamos hoje falar sobre o modelo tradicional da educação, né, do ensino de uma forma geral, que lá atrás começou com aquele modelo que a gente conhece, né? Escola, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim vai, que é a educação formal. Mas aí veio a era digital, e com a era digital, várias outras formas de educação e aprendizado surgiram. E com isso também não dá mais para ficar parado. A gente precisa o tempo todo acompanhar as inovações, acompanhar o crescimento, a evolução do mundo. E para isso a gente precisa estar continuamente aprendendo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Sá? Exato, a gente vai falar sobre esse tema que é super importante, mas primeiro a gente vai ler os comentários relativos aos episódios anteriores. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. E a gente teve alguns feedbacks de vocês que a gente ficou super feliz, então vamos ler alguns aqui. Pode começar, Sá. Posso começar? Pode. Bom, deixa eu ler então. Quem nos mandou foi o André Gomide, que inclusive é presidente do IBRAXIX. Ele falou: meninas, gostei muito do podcast de vocês. Está muito interessante e gostoso de ouvir. Achei muito bacana a forma como vocês explicam as coisas. Está de fácil compreensão, ó que beleza. Ficou um bate-papo gostoso. Gostei do resgate que ela fez, você, desde o Orkut até as redes atuais, e as suas explicações sobre as origens das vendas com os caixeiros viajantes e tal. Mantenha o mesmo ritmo, que tem tudo para ser um sucesso. A gente está mantendo, né, Sal, o mesmo ritmo, só que com algumas adaptações para melhorar cada vez mais. Obrigada, Isso. André. Obrigada. E aqui eu trouxe também o comentário da Márcia Jordan. Gostei muito do podcast de vocês, falaram com muita propriedade, achei interessante que uma complementa a outra. Sabrina mais acelerada e Virgínia falando mais pausadamente. Foi bom para quebrar o ritmo. Espero ver o próximo tema que prometeram ao final do episódio. Não esqueçam de divulgar. Não esqueceremos, Márcia. Muito obrigada pelo feedback. Boa. Isso está, inclusive, nas nossas modificações aqui, para vocês sempre saberem qual que é o próximo tema. Então, a gente sempre vai contar aí no final. Bom, então vamos falar sobre aprendizado contínuo. Adoro falar sobre isso. A gente trabalha com educação, nós duas, na verdade, né? Então, é um tema que muito nos interessa. E você sabe que eu fiz um teste esses dias sobre forças e a minha principal força saiu como amor ao aprendizado. Ó, que legal. Pois é. Então, mas força em quê, Sá? Foi um teste? Foi um coisa? teste, é um assessment que ele coloca ali as tuas forças pensando em análise SWOT mesmo, e uma das principais características é justamente amor ao aprendizado. Então, de verdade, eu me identifiquei muito com isso que apareceu ali nesse teste, e eu particularmente tenho esse hábito de aprendizado contínuo, que é isso que a gente quer instigar aqui para vocês hoje. Que é justamente esse hábito intencional de aprender sempre, de ter uma postura de aprendiz em todas as situações da vida, com todas as conversas que você tem, em todas as interações que você tem. Então, o aprendizado contínuo ele deve nos acompanhar e é uma postura que a gente adota. Né? Então, eu sempre falo, né, que tem vendedores que quando a gente vai dar treinamento dizem que, puxa, isso aí eu já sei, eu já vi técnica de venda e tal. Isso não é uma postura de um aprendiz que pratica o aprendizado contínuo. Né? O aprendizado contínuo é você entender que quanto mais conhecimento, menos conhecimento. Que quanto mais você adquire conhecimento, você entende que, puxa, tem um universo ainda a ser explorado ao redor.
Há muitas coisas, né, Sá, que a gente aprende com o conhecimento empírico do outro. Que o que é? São as experiências vividas. Então, até há uma máxima em que a gente diz o seguinte: se eu tenho uma maçã e dou essa maçã para você, eu deixo de ter a maçã e você passa a ter essa maçã, o domínio da maçã. Já o conhecimento, quando eu compartilho ele com você, eu tenho conhecimento e você tem conhecimento. Então, nós duas saímos com conhecimento dessa conversa. E é interessante porque quando a gente pensa em aprendizado, a gente pensa realmente ali no estudar, ler, né? Ir atrás de algum assunto técnico, teórico, enfim. Mas pessoas infinitas, com suas experiências de vida, também têm muito a ensinar. Então, é importante a gente entender, e pegando esse gancho do que você falou, de que há pessoas que dizem isso aí, eu não preciso porque eu já sei. Não, você pode aprender até no ponto de ônibus conversando com alguém sobre um assunto qualquer. Então, quando a gente adota essa postura de eu não sei tudo e eu quero aprender cada vez mais, a gente vê ensinamento em cada pessoa, em cada acontecimento, em cada experiência vivida, né? Sem dúvida. Até porque hoje em dia, como você falou no começo, nessa era digital, a gente tem fontes de informação ao nosso redor o tempo todo. Mas não é só disso que a gente está falando aqui, né? Quando você fala, por exemplo, de no ponto de ônibus, conversando com alguém ou observando ao redor, tudo nos ensina ao redor. Então, é de fato uma postura que a gente adota. Mas a gente tem 4 tipos de aprendizagem, né? Você citou lá no começo aquele que a gente está mais acostumado, que é a aprendizagem formal. Então, a aprendizagem formal é faculdade, graduação, pós-graduação, enfim, aquela que te dá um diploma que é reconhecido pelo MEC, que é regularizado e tudo mais. No entanto, está muito difundido, principalmente com as redes sociais, a aprendizagem não formal, que é você fazer um curso, você adquire ali um curso, pode ser gratuito, você pode participar de uma live, enfim, mas alguma coisa que te dê também um certificado e tal, mas não reconhecido. Tá? Que isso eu acho que é uma fonte, assim, hoje em dia, quase que inesgotável de conhecimento. A gente pode também aprender de forma informal, que é o nosso jeitão de aprender. Então, aprender ali com o nosso podcast, por exemplo, com canais do YouTube. Eu, particularmente, sou uma consumidora ávida de podcast, de YouTube. Então, realmente, a gente consegue cursar o conteúdo equivalente a uma faculdade com tudo que a gente tem de informação disponível nesses canais. Então, é o teu jeito informal de aprender, que cada um tem o seu, aliás, né? E tem o jeito incidental, que é a 4ª forma de aprender, que é quando você não esperava aprender, mas você aprende algo. Eu, inclusive, nesse domingo, pratiquei pela primeira vez na vida montanhismo. Eu vi. Então, pois é, tô com o roxo na perna, tô com uma dorzinha nas costas, né? Mas eu descobri algumas coisas, aprendi muitas coisas nessa prática. A gente foi ver o pôr do sol, voltou à noite, então, assim, foi um pouco assustador voltar à noite. 1.200 metros, enfim, mas eu aprendi várias coisas. Aprendi, por exemplo, você que é fitness como eu, né, mais do que eu, até antes de mim, né, você foi uma das minhas inspirações, inclusive. Eu aprendi que não adianta a gente ter muito tempo de musculação, que é outro game, né, é outro tipo de demanda que o corpo tem, para subir, para escalar e tudo mais. Então, isso eu aprendi incidentalmente. No final, eu estava com essa... Puxa, aprendi algo novo hoje, né? Ou seja, não adianta, não é porque eu sou forte, tenho músculos ali desenvolvidos e tal, que quer dizer que eu vou gabaritar facilmente essa atividade aqui. Então, coisas que nos colocam numa oportunidade de aprendizado que a gente não esperava, né? Que é a aprendizagem incidental. Sabe que eu fiz montanhismo uma vez. Faz muitos anos, uns 7 anos, 8 quase. E o que eu aprendi no montanhismo é que eu morro de medo de altura. Foi ali que eu descobri. Eu já ia falar, pelo jeito você não gostou, né? Porque fez uma vez só, muitos anos atrás, então... Não. Eu travei. Ela foi no Anhangaba, tinha uma escadinha assim nas pedras. Eu falei, pode ir, pessoal, daqui eu não passo. E eu fiquei ali. É mesmo? Verdade. É porque o Anhangaba é alto também, né? Você começou já... Foi. Não, a gente começa, porque tem isso, né? A coragem nos coloca em situações que
às vezes no meio do caminho é que a gente descobre que não dava conta. Isso. Mas é isso aí mesmo, tem que ir com medo mesmo. E a gente aprende no caminho, inclusive, sobre a gente, sobre os nossos limites. Exato. Né? Então, só a vivência e a experiência que vai nos ensinar sobre os nossos limites. Isso é bem interessante, né? E foi legal você falar, Sá, do quanto, né, as redes sociais contribuíram para essa questão da educação por meio das redes sociais nessa era digital em que vivemos. Hoje eu trabalho muito com a questão do marketing de conteúdo. E o que é o marketing de conteúdo? É você transferir o seu conhecimento, aquela habilidade que você tem, ou conhecimento técnico, teórico que você tem, por meio de artigos, de posts, de vídeos, de infográficos, de vários formatos de conteúdo, para que outras pessoas possam te reconhecer como autoridade. E a partir do momento que você é reconhecido como autoridade, aí sim você passa a influenciar pessoas. E aí essa influência pode ser, inclusive, a comprar aquilo que você tem para vender, seja serviço ou produto. Uhum. Então, as redes sociais, elas servem muito para que a gente não só transfira o nosso conhecimento e nos tornemos autoridades, mas efetivamente e genuinamente ensinar. Né? Então, quem enxerga as redes sociais como forma de oportunidade de aprender, entendeu o game, como você disse. Entendeu o porquê, um principal motivo ou uma utilidade real naquilo que hoje em dia rouba tanto o nosso tempo, né, Sá? E essa aprendizagem através de rede social e tudo mais corrobora muito com uma postura de aprendizado contínuo que eu defendo muito. Inclusive, dei um treinamento esses dias, mês passado, lá em Vitória, e eu comentei isso com a aluna, né? Eu sou psicóloga, então estava falando sobre isso, e ela falou, puxa, eu tenho uma vontade de estudar psicologia. E eu falei, por que você não começa hoje? Porque, assim, depende do objetivo, né? Se você quer ser psicóloga, atuar, atender as pessoas, aí não tem jeito. Aí você vai ter que se matricular numa faculdade, passar ali pelos 5 anos, fazer TCC e todo aquele processo. Mas, se você quer aprender para ter conhecimento, para aprender a lidar melhor com a equipe, com os clientes, entender mais de pessoas, tem conteúdo nas redes sociais, tem um monte de conteúdo de valor. Aí, lógico, é justamente a nossa experiência de aprendiz nesse formato não formal é que vai nos ensinar o que olha só, né? É isso que vai nos ensinar o que serve para nós ou não. Porque hoje em dia todo mundo tem voz, a gente até falou sobre isso ali no primeiro episódio, né? Então, algumas vozes vão ser adequadas ao que a gente quer ouvir. Né? A gente vai se sentir ali combinando com aquele tipo de comunicação e com aquele conteúdo, e outros não. Então, é justamente a prática e a busca que vai te mostrar com o que você se conecta, com que tipo de conteúdo que você se conecta. E é importante também lembrar que nas redes sociais a gente tem um negócio chamado algoritmo, que nos deixa dentro de uma bolha. Então, se você consome um conteúdo, se você passa 1 minuto num vídeo, o algoritmo já vai entender assim, ele gosta desse assunto. E aí ele te mostra mais um vídeo daquele assunto, e aí você perde mais ou ganha mais 1 minuto assistindo esse vídeo. Aí o algoritmo entende, ele gosta mesmo desse assunto. Aí você curte, comenta, compartilha. O algoritmo entende que você realmente gosta daquele assunto e passa a te entregar um monte de conteúdo. Passa a te bombardear só com aquilo, né? Exato. Inclusive. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Cuidado com aquilo que você consome, porque muitas vezes é tanto conteúdo sobre um determinado assunto que você literalmente fica alheio a outras coisas ou até, às vezes, à realidade, né? Verdade. Eu não quero nem entrar no mérito aí se a Terra é plana ou não, mas... Mas não é, né? Entrar no mérito, mas né? Eu não ia falar nada, você que tá dizendo. Mas, quando você entra numa bolha daquela ali, você dificilmente sai. E, às vezes, quem tá falando sobre aquilo é tão convincente que você começa a se questionar. Gente, será que é plana mesmo? E isso entra, Vi, bem lembrado você falar disso, porque isso entra também, o algoritmo, ele reforça o viés cognitivo, que é o viés da confirmação. Então, se você acredita que a Terra é plana, ele só vai te trazer conteúdos que reforcem essa tua crença.
Sim. Então, isso é um viés da confirmação, que é uma coisa que, inclusive, nos deixa alheios e nos deixa muito... como chama? Me fugiu a palavra. Bitolado. Bitolado. Bitolado num determinado assunto, numa determinada crença, por conta desse viés cognitivo, que o algoritmo, infelizmente, não nos ajuda com isso, ele só atrapalha, porque ele reforça ele confirma aquilo que a gente já pensava, né? Ele não traz outros pontos de vista, ele não traz outras coisas. Mas ele pode ser muito positivo também, Sim, porque vamos você falar do lado bom agora. Isso, você pode chegar a um conteúdo realmente interessante, vindo de uma fonte confiável, que está ali disposto a ensinar realmente o que sabe. Sabe, Sá, você falou de cursos online, né? Tem vários aí, várias plataformas, Eduz, Hotmart, Kiwify, várias plataformas com vários produtores de conteúdo que estão realmente ensinando coisas valiosas. Outros nem tanto, mas muitos deles ensinando coisas valiosas. Só que eu não sei se você sabe, Sá, talvez a maioria saiba disso, mas quando uma das premissas para quem quer fazer um lançamento desse é transferir todo o conteúdo que está no curso de forma gratuita. Então, na verdade, aquele curso lá que você paga 300, 500, 1.000, 1.200, 2.000, tem cursos de todos os valores, né? Todo aquele conteúdo que está no curso já está disponível gratuitamente, ou se não 100%, uns 80%, uns 80% né? pelo menos, só que de forma não estruturada. Então, você vai ter que catar essas informações nos Reels, nos Stories, nos destaques, no artigo do LinkedIn, no vídeo do YouTube, em plataformas diferentes, para você formar... então é isso. E já, quando você compra o curso, não, tá tudo ali estruturado, na ordem que tem que ser, na ordem de aprendizado que tem que ser. Então... Ou seja, acaba sendo bem mais efetivo, né? É mais efetivo. Te economiza tempo, que é o maior ativo que a gente tem. É mais efetivo, mas o que eu quero dizer para isso é que não ter o dinheiro para pagar o curso não é desculpa para não aprender. Boa, faz sentido. Eu sei que você quer que eu conte uma história. Então, eu tô curiosa aí para você contar essa história e encaixar nos tipos de aprendizado aí, porque temos uma jornalista arquiteta, praticamente. A Sá falou, conta aquela história. Eu falei, não vai dar tempo, porque a gente reestruturou. Eu falei, conta vai. Tá, então tá, deixa eu contar, porque cabe aqui muito bem. Recentemente, né, aliás, eu estou no processo de repaginar a minha casa. Comecei pelo escritório, agora estou indo para a sala, depois vou para os quartos, enfim. E eu não tenho conhecimento, eu só tenho o que eu digo que é um senso estético. Eu tenho um senso do que é harmônico, do que é bonito, na minha opinião, né? Partiu de um tipo de aprendizado que é através da observação. Então, exato. Você observando ao longo da tua vida, você adquiriu esse senso estético, mesmo sem ter estudado formalmente sobre isso. Exatamente. E quando eu decidi fazer essa repaginada, eu fui consumir conteúdos de arquitetura. E acabei aprendendo algumas coisas que me ajudaram no processo até para montar um projeto, literalmente, num aplicativo ali de arquitetura que eu baixei. Depois disso, essa parte da história você não sabe. Depois disso, uma amiga entrou em contato, gostou tanto, falou, me ajuda a fazer o meu escritório. Eu falei, aí eu fui, né, honesta. Eu falei assim, não dá para eu te ensinar, eu não tenho conhecimento para tal. Se você quiser, para eu fazer para você, né? Se você quiser, no dia que você for montar, eu vou lá te ajudar a montar e dar meus pitacos. Mas dar pitacos é diferente do que um profissional que estudou para isso é capaz de fazer. Então, jamais estou aqui querendo realmente me posicionar como arquiteta, só estou querendo dizer que eu aprendi a respeito e fiz o meu. E não é nem arquiteto, seria uma decoradora de interiores, né? Eu acho que... mas leva jeito, viu? Porque ficou bonito aquele teu de se escritório. Pensar. Ficou lindíssimo. Dá para, de repente, transformar em uma segunda profissão aí, porque acho que você tem talento. Mas eu comentei aqui sobre o aprendizado de observação, né? Acho que vale, já que a gente está falando sobre formas de aprendizagem, tem a pirâmide de aprendizagem do William Glasser, que é um conteúdo aí bem já difundido, todo mundo que é da área de educação conhece, que é o seguinte: quais são os métodos de aprendizagem que as pessoas costumam aprender mais, o que é mais efetivo, né? Então, 10% é lendo, 20% escrevendo, então por isso que eu sempre sugiro, inclusive, como uma forma de escrita terapêutica, se a pessoa está ali angustiada e tudo mais, escreva, porque isso ajuda a organizar as ideias e, de fato, é um aprendizado.
Observação é 30%, que foi o que te fez aprender o senso estético aí para poder montar a tua sala, o teu escritório. 50% vendo e ouvindo, ó, a rede social aí, né? O YouTube, onde a gente tá, e os Reels e tudo mais, vendo e ouvindo. 70% discutindo sobre esse assunto. 80% praticando, ou seja, de fato colocando em prática, transformando conhecimento em habilidade, e 90% ensinando. Então, isso é incrível, porque, de fato, ensinar a respeito de qualquer assunto faz com que a gente aprenda. Existem dúvidas que surgem, demandas, você tem que adaptar ali no momento do ensino. Então, ensinar a respeito é algo que nos ensina muito, nos faz aprender muito mais, né? E acabei falando de transformar conhecimento em habilidade, né? A gente tem ali o conceito que é super tripé, básico, mas acho bem importante ter ele em mente, que é a da competência, o chá. Então, conhecimento, habilidade e atitude é que vai te formar competente em algo. Por isso que os vendedores precisam também participar de cursos, ter essa parte de teoria, porque a maioria, não a maioria, né? Tô generalizando, mas muitos vendedores, esses que são resistentes aos treinamentos, eles são muito bons vendedores, ou seja, têm uma prática muito boa, têm uma experiência muito vasta, mas não têm necessariamente o conhecimento, ou seja, não estudaram a respeito, eles simplesmente aprenderam fazendo, é super válido, como a gente viu aqui na pirâmide, mas para você adquirir a competência completa, você tem que saber fazer, saber colocar em prática e querer fazer. Então, conhecimento, habilidade e atitude é um tripé principal aí. Sabe que eu fico me perguntando assim, será que essas pessoas que dizem que não tem nada para aprender também acham que não tem nada para ensinar? Eu acho que elas acham que elas têm tudo para ensinar e nada para aprender. Mas na verdade, é essa postura não humilde, né, que faz com que as pessoas tenham esse posicionamento, né, que é uma pena. Sabe, porque eu percebo assim, uma das maiores dificuldades, de quem me busca para ajudar nesse processo, né, da ida para as redes sociais para divulgar seus serviços e produtos, eu não tenho nada para ensinar. Claro que tem. Todo mundo tem para ensinar. Seja pelas suas experiências, seja pelo seu conhecimento mesmo, que às vezes você pensa assim, mas o que eu sei é tão pouco. Se você sabe ensinar uma receita, você sabe ensinar algo. Exato. Se você sabe ensinar um artesanato, você sabe ensinar algo. E sempre tem alguém querendo aprender aquilo que você tem para ensinar. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que você não diz pode ser exatamente aquilo que alguém está precisando ouvir. Exato, porque, na verdade, isso foi uma coisa que eu tive que entender também quando eu comecei a criar conteúdo. Tem que ver os parâmetros, né? Com quem que você está se comparando. Então, você está se comparando com os teus modelos naquele assunto, aí talvez você não saiba muito, porque, puxa, eles estão há muito mais tempo, sabem muito mais. Mas você tem que se comparar com quem está te assistindo. Quem que é teu público-alvo? Quem que você quer atingir? Você, com certeza, está a passos à frente dessa pessoa. Então, se você tiver 1, 2 passos à frente de quem está te assistindo, pronto, você já está ensinando algo. Né? Maravilha, Sá, a gente já está vindo aqui para a reta final do nosso podcast e uma das coisas que os nossos feedbacks pediram foi que a gente trouxesse dicas práticas a respeito do tema, muito assim, só para reforçar. Sabrina, vendas, eu marketing de conteúdo, então sempre que a gente fala, a gente tenta trazer para o nosso contexto, né? Então, dicas práticas sobre o que a gente falou, isso dentro do contexto. Quer começar, Sá? Bom, então dicas práticas, principalmente aí para vendedores, para quem trabalha com vendas, né? Primeira coisa, não ache que sabe tudo. Não tem essa postura. Tem uma postura de humildade frente às oportunidades de aprendizado. Isso com certeza vai fazer você performar muito melhor em vendas. Então, vai participar de um treinamento? Puxa, tem essa postura de aprendizagem intencional, ou seja, estou ali naquele treinamento, assistindo aquele conteúdo, enfim, realmente com intenção de absorver algo, com intenção de aprender algo, e não só porque a empresa me mandou ou porque estou ali de corpo presente com a cabeça em outro lugar. Então, seja intencional no teu aprendizado. Use a tua inteligência para adaptar o que você aprender com o teu jeitão. Então, faça os teus filtros ali, né? Com certeza, pegue o que você aprendeu e adapte para o teu jeito, para aquilo que faz sentido para você. E não se limite, isso aqui é importante, hein? Não se limite apenas ao conteúdo do seu trabalho, aquilo que você já trabalha. Amplie o teu repertório, para daí você poder ter mais
mais assunto, mais conversa ali com os teus clientes, com todas as pessoas que você se relacionar. Você pode ter um repertório ampliado e não só restrito naquilo que você faz. E aqui no universo do marketing, para quem deseja realmente ir para as redes sociais e ensinar, 3 passos fundamentais. Primeiro deles, forneça conteúdo prático e aplicável. Então, sabe, tutoriais, dicas, 3 dicas para isso, 4 dicas para aquilo, por mais que pareça já exaustivo isso nas redes sociais, sempre vai funcionar. E aquilo que eu falei, tem sempre alguém querendo aprender aquilo que você tem para ensinar. Outra coisa é, mantenha-se sempre atualizado, ou seja, você quer ensinar, você tem que aprender primeiro. Mesmo aquilo que você já sabe, é preciso que você esteja constantemente evoluindo, ainda mais nas redes sociais, que o tempo muda a todo tempo, né? Parece música do Lulu Santos, enfim. E esteja disposto a aprender com o público, porque vem feedback, vem retorno, vem hater, vem lover, e todas essas pessoas estão ali de alguma forma para nos fazer crescer e evoluir. Então, seguindo esses 3 passos, acredito que dá para ter uma boa caminhada aí nas redes sociais. Muito bom, ótimas dicas. Bom, então a gente falou aqui sobre aprendizado contínuo e no fim a gente acabou falando sobre vários tipos de aprendizagem. A gente falou sobre a diferença entre aprender formalmente, que necessariamente você precisa disso para executar uma profissão, exercer uma profissão, mas tem um universo de possibilidades se você quer apenas adquirir conhecimento. No entanto, para você ensinar algo, é importante lançar mão de métodos, porque é justamente o método que vai fazer com que você deixe de ser apenas alguém que sabe algo para ser alguém que sabe ensinar algo. É um método que vai fazer com que você transmita esse conhecimento. E em vendas, tanto em vendas quanto em marketing de conteúdo, principalmente marketing de conteúdo muda muito, né? Eu acho que em vendas as pessoas mudam, as demandas mudam, o mercado muda, então é importante que se atualize. Tem inteligência artificial e tudo mais que precisa da tua atualização aí, vendedor. Agora, na parte ali de marketing de conteúdo, o algoritmo muda toda hora, a plataforma muda toda hora, então, assim, muito importante acompanhar, por exemplo, o conteúdo da Vi para ficar ligado. Aliás, você postou essa semana aí uma atualização super importante sobre os Reels, né? Então, fique atento para aprender continuamente, todos os dias, inclusive com a gente. Isso aí, Sá. Bom, se você ainda não nos segue, @MagnetizaCast no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. E se você quiser também continuar me acompanhando, @ViMagalhães no Instagram. E agora, conta ou não conto? No TikTok também. Eu acho que conta, porque já tá bombando lá no TikTok, hein? Em uma semana já tem vídeo viralizado, gente? Como assim? Que sucesso, que sucesso. Você me encontra no Instagram, @Sabrina_Vendedora Estrela, e me encontra no LinkedIn também, como Sabrina Moreira. Muito obrigada, então, né, Sá? Vamos falar sobre o próximo tema, para que as pessoas possam saber o que elas esperam. Já estava fugindo. Então, vamos lá. Então, o nosso próximo tema do próximo podcast, que a gente vai se encontrar aqui de novo, é como atuar em vendas no marketing, em vendas e no marketing, considerando B2B e B2C. Tem muita coisa para falar, hein? B2C, hein? Vamos falar no próximo episódio, então não perca. Eu acho que é nome de remédio isso aí. É isso. Então, a gente se vê nas nossas redes sociais. E no próximo episódio. E até lá. Até lá. Valeu.